Vamos lá, apadrinhe o desenvolvimento de um aluno. A renovação do rádio no Brasil. Rádio é MAC. Rumores da imprensa norte-americana dão conta de que a Marvel já começou a rodar o longa solo de Viúva Negra, que será protagonizado por Scarlett Johansson. A atriz foi vista na Noruega com o cabelo ruivo da personagem. Dizem que a história do filme da Viúva Negra vai se passar entre os acontecimentos de Capitão América Guerra Civil e Vingadores Ultimato. O longa deve estrear no ano que vem. Rapidinha! Daqui a pouco tem mais. Todas as segundas-feiras, de meio-dia a 13h, Noel Filho abordará sobre temas de educação, qualificação profissional, coach, preparatórios, concursos e muito mais. MAC Educação, com Noel Filho. Entrevistas com professores para oferecer o conhecimento das diferentes matérias e informações. Alô, você ouvinte da MAC Rádio. Toda segunda, de meio-dia a 1h, tem MAC Educação. Não percam estas aulas aqui na MAC Rádio. Transbordando energia. Rádio é MAC. Está no ar pela MAC Rádio. Bate-papo com o Porto. Levando informações do nosso dia a dia. Agora o bate-papo é com o Porto. Aqui na MAC Rádio. Voltando. Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar com o Anderson Salatiel, enfermeiro do SAMU. E chegou também agora, acabou de chegar aqui, nosso outro convidado, Paulo Danilo. Paulo Danilo, ele é do Conselho Municipal de Poços de Caldas, do Idoso. Então, gostaria de dar as boas-vindas aqui para o meu amigo Paulo e também para o meu amigo Anderson Salatiel. Então, os dois sejam bem-vindos. Fico muito feliz aí em ter vocês dois aqui para participar do nosso programa Bate-Papo com o Porto nessa sexta-feira maravilhosa. Uma boa tarde a todos. Eu peço desculpa pelo atraso, cheguei correndo, mas é um prazer e obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com o André, que eu já conheço há bastante tempo. E estamos para conversar um pouquinho, né? Tirar dúvidas, falar um pouquinho sobre o Conselho Municipal do Idoso e o que eu puder acrescentar, estou à disposição. Muito obrigado, viu, Paulo Danilo. Bom, fala um pouquinho aí, Anderson. Saudação, Rodrigo, aí o Rodrigo da técnica, saudação, Porto, aos nossos amigos internautas que acompanham o programa aí em toda a rede social, a saudação aos Poços Caldenses, aqueles que estão em Poços, aos amigos todos em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né, que acompanham esse programa, nessa rádio aí que leva informações diariamente de grande importância para a comunidade. É uma satisfação, viu, Porto? No momento tão significativo em que nós trazemos à tona um assunto de extrema relevância, que é aí a questão das drogas e da escola. Legal, mas segura aí você já antecipou a minha abertura. Bom, nós vamos estar falando hoje no nosso programa, batendo um papo, com relação aos cuidados, né, com o idoso, com o Paulo Danilo, que vai estar falando sobre esse assunto, né, a gente vai estar batendo um papo, e com o Anderson Latiel, nós vamos estar falando sobre as drogas nas escolas, as drogas nos jovens, de modo geral, e também de um grupo de dança, Power Dance, que ele também tem um trabalho aí que é muito bacana, onde contribui com a melhoria, né, das nossas crianças a se tornarem uma pessoa melhor no futuro. Como eu sou um cara que eu respeito muito os mais velhos, né, não vamos falar idoso, mas os mais velhos, ou os mais experientes, né, Paulo? Então eu vou fazer a primeira pergunta para o Paulo, viu? Mas antes, Paulo, eu quero conversar um pouquinho com nossos ouvintes, e para falar o seguinte: você pode estar acompanhando o nosso programa pelo site da MAC Rádio, né, a página macradio.com.br, e também
acompanhar todas as sextas-feiras os nossos programas também pelo Spotify. E nós temos 2 canais novos, que é o Google, né, o podcast, e também pelo iTunes, né? Ou iTunes, né? O mais conhecido para melhor o nosso ouvinte estar mais próximo da gente. E também pela nossa página, J. Porto José. E fazendo a primeira pergunta, Paulo, hoje, como que a sociedade enxerga o idoso de modo geral? Eu quero responder essa pergunta, claro, obviamente, mas eu quero dizer o seguinte, hoje a realidade do país como um todo é bem diferente de que era anos atrás. Vou citar um dado estatístico, eu sou de 52, tenho 67 anos, na década de 50, a expectativa de vida do brasileiro era de 50 anos. Então, hoje eu estou com 67, eu estou no lucro, né? E hoje a expectativa de vida do brasileiro chega a 76 anos. Então, a sociedade já está preparada, na minha visão, ou pelo menos teria que estar, para receber esse público que aumenta a cada dia, graças a Deus, né? Eu gosto um pouquinho de números, não vou encher o telespectador, o nosso ouvinte com números, mas eu preciso passar um número que eu acho muito importante. Sim, sim. Nós temos hoje no Brasil, eu pergunto a vocês, alguém tem alguma ideia de quantos idosos temos no Brasil hoje? Então, eu tive o cuidado de fazer um levantamento recente, um dado do IBGE, no primeiro trimestre desse ano, 2019, nós estamos, Anderson, com 33.231.000 idosos. Então, nós estamos já com 16% da nossa população brasileira com mais de 60 anos. Então, se a pessoa não via com bons olhos o idoso, é obrigado a ver. Porque eu diria a você, eu vou até um pouquinho mais longe, Porto, você me permite entrar no aspecto da política. Claro. Se o político não enxergar o idoso, as suas necessidades, as suas carências, ele está perdendo um espaço preciosíssimo, tá certo? Hoje, a cidade de Poços de Caldas, onde nós vivemos e trabalhamos, tem 27 mil idosos. E todos nós sabemos que o idoso tem um voto facultativo a partir dos 70 anos. Mas eu sou carioca e faço 12 anos de Poços de Caldas amanhã, cara. Olha que maravilha, hein? Maravilha. Agora você vê um carioca mudar para Poços de Caldas dia 1º de junho, é coisa de louco, né? Então, o que acontece? Quando eu transferi meu título, eu fui convocado para ser mesário. E as 2 últimas eleições eu atuei como presidente de mesa. Então, eu jamais tive a coragem de chegar para um idoso e falar, olha, senhor, o senhor está com mais de 70 anos, o senhor não precisa mais votar. A pessoa se preparou, se arrumou todo, botou seu título eleitor no bolso e foi exercer sua cidadania. Então, não seria eu, com a autoridade de presidente de mesa, que falaria isso com uma pessoa. Então, eu vejo, respondendo à tua pergunta, eu vejo que a sociedade está muito mais atenta ao idoso. E eu diria que a sociedade, porque politicamente ainda há uma carência nesse aspecto, tá certo? O próprio Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, diz que é responsabilidade, primeiro, nessa sequência, do cuidar do idoso, família, Estado e sociedade. Então, se a família falha, entra o Estado. Se o Estado falha, entra a sociedade. Sim, certo? sim. Em linhas gerais, é isso que eu penso. Bacana isso, Paulo. O Porto, se me permite, né? Nós vamos comungar em vários momentos aqui, porque é a questão da vulnerabilidade, né? E isso, seu Paulo, são assuntos que são pertinentes, essa questão de vulnerabilidade, tanto para o idoso quanto para a criança e o adolescente, né? E tem muito em comum aqui, em vários pontos a gente vai falar sobre isso, do Estado, né, e da própria sociedade assumindo papéis aí
em comum nessas políticas para o idoso e para a criança e adolescente aí. Importante a fala do senhor sobre essa responsabilidade. Poxa, muito importante, desculpe, mas é muito importante o que você falou. Sabe por quê? Infelizmente, nós estamos num momento na nossa cidade, nós já tivemos até 3 representantes na Câmara Federal, hoje não temos nenhum. Isso. E nós tivemos no passado já questões, e eu sei de uma lei que ela está arquivada no Congresso Nacional, e desde 2011, essa lei transforma o crime cometido contra a pessoa idosa em crime hediondo. Então, essa lei está arquivada, ou seja, falta a vontade política de desarquivar. Quando você fala da vulnerabilidade, eu penso na vulnerabilidade de uma criança, a vulnerabilidade de um idoso. Se você comparar a vulnerabilidade de uma criança com a vulnerabilidade de um idoso de 80 anos, são bem equiparadas, tá certo? Eu entendo que o país evoluiu muitíssimo no feminicídio, no infanticídio e regrediu no crime cometido contra a pessoa idosa. Verdade. Muito bem. É o seguinte, Paulo, vou falar um pouquinho, Anderson, um pouquinho mais com ele, Sim, claro. porque é o primeiro bloco, né? Sim. E aí você pode ir até bater nessa bola como você fez. No primeiro bloco, vamos falar vou mais direcionar ao Paulo, tá? E depois a gente vamos batendo essa bolinha entre os três aí. Vocês são velhos, esses aqui. Mais experiente. Ô, Paulo, como anda a saúde dos idosos? Olha, eu trabalho na atenção básica há 11 anos, sou agente de saúde. E o Anderson sabe, o foco da atenção básica é criança, gestante, idoso, hipertenso, diabético. Uhum. E nessa sequência. Então, eu puxando um pouco da brasa para a nossa sardinha, nós estamos hoje com uma gama de idosos hoje chegando à terceira idade com muito mais saúde e com muito mais condições. Eu não estou querendo me colocar como exemplo, mas eu tive a coragem de fazer um concurso público aos 56 anos de idade. Aos 56 anos de idade, a maior parte dos brasileiros está pensando em aposentadoria. Eu fiz um concurso público aos 56 anos de idade. Então, eu vejo hoje o idoso extremamente ativo, participativo e com mais saúde. Isso tem um pouquinho, Anderson, você que trabalha na área de saúde sabe disso, tem um pouquinho do nosso trabalho lá de formiguinha, no controle da hipertensão, controle da diabetes, nas orientações, nas capacitações. Hoje nós temos em cada PSF, somos 35 unidades na cidade, nós temos grupo de atividade física. Se você vai ao médico, Porto, o médico vai te perguntar, vai te falar 2 coisas básicas, uma boa alimentação e exercício físico. Então, é essa prática que nós temos. Hoje nós temos uma equipe de apoio aos PSFs, que é o NAF, nós temos nutricionistas, fisioterapeutas, etc. Então, se o idoso hoje, que está nos ouvindo, tem algum tipo de dificuldade de relacionamento ou na área da saúde, porque ele não procurou, porque a cidade disponibiliza muita coisa para o idoso. Muito bem. Indo nessa linha, quais as preocupações, né, de prevenções com a saúde do idoso? No caso, eu tenho minha mãe ou meu pai. O que eu devo fazer? O idoso ele tem que estar pela vulnerabilidade, a partir dos 60 anos, que você começa a perder massa óssea, que o Anderson pode falar com muito mais experiência do que eu, ele precisa estar em constante acompanhamento com o médico. Nós lançamos há muito pouco tempo atrás, na cidade, a cartilha do idoso. Tá certo? Então, ali vai ser todo o histórico do idoso vai estar sendo contido naquela cartilha. Ou seja, a medicação que ele toma, os exames que ele fez, os medicamentos que ele faz uso contínuo. Então, a orientação que a gente dá é que ele leve a cada consulta médica, seja até no médico particular ou na unidade do SUS, leve a sua carteira de vacina como a gestante leva a carteira da gestante. Então, por exemplo, eu oriento meus pacientes que andem na sua bolsa com a carteira. O Anderson trabalhou muito tempo no SAMU, sabe muito bem disso, numa situação de emergência, num acidente,
Então, aquelas informações contidas na carteira vão ser extremamente úteis para o socorrista. Então, são medidas que a gente vem pensando ao longo do tempo, a gente, como eu digo, no todo, a sociedade, que visam melhorar exatamente a qualidade de vida e a saúde do idoso. Muito bem. Eu quero agradecer aqui aos nossos ouvintes. Paula, Carla, a Terra está dando os parabéns para você pelo seu trabalho. A professora Eliane está me agradecendo também aos ouvintes, que o programa está fantástico. Quero mandar um beijo para a Carla, minha amiga, a Eliana, professora Eliana, uma das melhores professoras aqui de Poços de Caldas, né? O Gildo. Agora, o idoso, o senhor acha que, no caso, você acha que, de forma geral, o idoso, os filhos estão cuidando bem dos idosos hoje? Ou é aquele filho pega e quer se livrar, já está velho, dando problema, já põe numa casa que... vamos falar não um asilo, né? Que tem vários tipos de hotel, vamos dizer assim. Sim. Usando a sua experiência, o que você poderia falar um pouquinho sobre essa pergunta? E também o que os filhos, né, de modo geral, não poderia né, ter um carinho a mais com os pais. Porque esse jovem também um dia vai ficar velho, né? É verdade. E aí ele tem que lembrar que aí, se ele não fizer não preparar o terreno lá na frente, sim, como diz o outro, pessoa mordida de cobra tem medo de linguiça, né? É verdade. Então, agora você fez uma colocação que dá um leque muito grande de informações. Por exemplo, eu vou te dizer uma frase como um chavão, tá? E que eu gosto muito de frases e gosto muito dessa em particular. Quem cuidou precisa ser cuidado. Ou seja, eu sou filho único, meu carinho com o idoso, eu acho que vem do laço familiar, porque eu cuidei de pai, mãe, avó, acompanhei o final de vida de cada um deles. Não tinha ninguém, cara. Então era eu, pô. Minha mãe morreu com Alzheimer aos 67 anos, a idade que eu tenho hoje. Então, o que falta, na minha visão pessoal, o que falta muito mais para o familiar é informação. Informação, para mim, é como um livro. Ela precisa circular. Então, o familiar do idoso, muitas vezes não sabe lidar com o idoso. Seja num Alzheimer, seja numa sequela de AVC, não sabe exatamente o que fazer. Então, eu acho que esse direcionamento, por exemplo, existe já um grupo de cuidadores que cuidam de pessoas que são não com Alzheimer, mas com aquela outra doença, me ajuda, Anderson, Parkinson, senilidade, demência. Então, existem grupos de apoio para esses familiares saberem lidar com essas situações. Sequelas de AVC. Eu confesso a você que hoje, aos 67 anos, com a maturidade que eu tenho mais experiência, mas quando minha mãe faleceu, eu tinha pouco mais de 40 anos, 50 anos, então eu não sabia lidar com aquilo. E é muito difícil, entendeu? Lidar com a doença. E você está falando uma coisa, o Paulo, que é importante. Olha, tem uma ouvinte nossa aqui, a Adriana Cristina, ela está dizendo o seguinte, que a mãe dela tem... Muito obrigado, viu, Adriana, pela sua audiência, e o seu comentário é bastante pertinente e vai nos enriquecer, dando informações para os nossos ouvintes também aqui de Poços de Caldas e também do mundo aí que está ao vivo aí nos assistindo pelo Brasil e pelo mundo afora. Então, como eu estava dizendo, a Adriana Cristina, ela diz o seguinte, que a avó dela tem 97 anos e ela fez um curso de como cuidar da mãe dela, para também dar mais questão de dignidade, né, e amparo à sua mãe. Isso poxa, um negócio, o que ela fez é uma atitude de amor e carinho com a sua mãe. Parabéns mais uma vez, viu? Eu engrosso o couro. Parabéns, Adriana, porque você fez o que deve ser feito, na minha visão. Porque, repetindo a frase, quem cuidou precisa ser cuidado. Se você hoje cuida da sua mãe aos 97 anos, tenha certeza que ela cuidou muito bem de você quando você era criança. Sim, sim. E ela está dizendo que, infelizmente, agora a mãe dela faleceu já tem 2 anos. Mas, pelo menos, ela deu ela cuidou da mãe
com bastante dignidade e amor, né? E carinho. E a Isso consciência está tranquila, Isso né? é o mais importante. Exatamente. Ela está falando que realmente existe o estudo do idoso também. Hoje, os familiares não podem deixar os idosos em asilos, né? Mas a gente vê não só impostos, né? Já aconteceu alguns casos de maus tratos, mas também aí em várias cidades do Brasil. Família que larga aí os pais, né? O pai ou a mãe, ou fica brigando entre família para quem, você cuida que eu não posso, eu não tenho tempo. Mas realmente é uma situação triste, né, Anderson? Você como enfermeiro, já trabalhando no SAMU aí, com certeza deve ter presenciado aí vários casos, né? Sim, a minha passagem em Poços, né, eu tive a oportunidade de transitar, trabalhar na Santa Casa, Hospital Unimed, na atenção básica, né, seu Paulo? Em PSF por 7 anos, enfim. E mesmo no SAMU, né, me deparar com situações diversas, né? E são situações em que o indivíduo chega para nós, né, o idoso chega em situações precárias, né? Ou nos deparamos com situações em que ou é a situação de maus tratos, ou a falta de recursos materiais, ou a falta de conhecimento mesmo, como o seu Paulo falou. Porque quando é a falta de informação e conhecimento, aí eu volto o peso, o fardo para a própria instituição de saúde ou para o próprio serviço público. Porque cabe a nós, servidores, seu Paulo, né, responsabilizando aí a toda a instituição pública, de lá de cima até aqui embaixo, dar um aparato para que a comunidade possa oferecer ao seu ente uma condição digna, né? Mas existem sim as instituições de longa permanência, Porto, que elas são necessárias porque são famílias que não têm condições de colocar, manter o ente querido no abrigo do seu lar ali, né? Sim, inclusive eu quero até fazer uma correção aqui, que quem faleceu foi a mãe da Adriana Cristina, a avó dela continua viva, viu? Você vê, com 97 anos, que beleza, viu? Parabéns aí mais uma vez, viu, Adriana? Não foi à toa que eu vim para Poços de Caldas, né? Você sabe que eu também, minha vida, eu me criei em São Paulo, né? Mas não sou de São Paulo, mas adotei Poços de Caldas como a minha cidade do coração, né? Casei com a Poços Caldense e tenho 2 filhas. Moro aqui desde 2009. Então, nós estamos forasteiros, mas que também abraçamos a cidade de Poços de Caldas como... Tem esse coração verde aí, né, Porto? É isso aí. Fomos acolhidos por ela, né? Justamente, nós somos acolhidos, né? Agora, o Anderson, você que já foi um dependente químico, conta um pouquinho da sua história, que eu acho que vai enriquecer bastante aos nossos ouvintes e também é uma forma da gente alertar os pais desse problema, que é um problema tão sério no Brasil e no mundo, né? Sim. Eu até chamo para a nossa roda, né, o seu Paulo, o senhor continue com a gente, porque o seu Paulo vive no dia a dia ali e conhece muito bem o que é a realidade da comunidade, né? Na verdade, não existe, né, o conceito de ex-dependente químico, né? Só para esclarecer, eu acho que a gente vai ter só um tempinho aqui, já vai chamar aí para o nosso intervalo, né? Mas, enfim, eu sou dependente químico, né? Porém, estou em recuperação, em tratamento, e assim como é com o diabético, como é com o hipertenso, é uma doença crônica. Ela não existe hoje um tratamento que definitivamente cure, né? Tomou uma vacina, tomou uma injeção, resolveu. Não. O tratamento para o resto da vida, né? É contínuo, né? Exatamente. É chamado adicto. Exatamente, né? É chamado adicto e o adicto em recuperação, né? E é o mal do século, é um mal que provém de outras doenças. Hoje, várias questões estão sendo colocadas em xeque, porque é um problema de saúde pública muito maltratado, Porto. Porque hoje os aparatos, desde a esfera federal, estadual e municipal, isso em todas as cidades, gente, não é uma questão específica em Poços de Caldas. Em Poços de Caldas, eu digo que ainda somos privilegiados. Não encontram recursos para lidar com essa situação. Mas, enfim,
tratando do meu caso especificamente, eu fui uma criança que tive uma infância relativamente saudável, apesar de escassa, né, poucos recursos. Morei em um bairro rural, mas tinha ali um campinho de futebol, uma igreja, uma família que tentava oferecer o que podia, né, grandes dificuldades financeiras, mas faziam questão que a gente estudasse, pelo menos, né, com um pouco de informação que tinham, faziam questão que nós tivéssemos educação e respeito ao próximo, enfim. Mas, passado o tempo, as coisas foram começando a partir do momento em que eu comecei a observar o que as outras pessoas faziam. Na adolescência, eu via o que era normal, o quê? Outras pessoas beberem. Isso era natural. Todo indivíduo voltava do trabalho e bebia. O que eu via na TV naquela época, né? Rede Globo, né? Nada especificamente, mas era o que se sintonizava em qualquer casa, né? O cara voltava do trabalho estressado, cansado, ele estirava. O cara bem-sucedido, ele puxava a gravata, afrouxava e tomava uma dose de uísque para relaxar, né? Enfim, e os meus amigos, os mais velhos, que eu admirava, né, os bem-sucedidos, uma forma de comemorar era beber. Quando tinham vitórias, era beber. O cara, quando terminava com a namorada, ele bebia. Então, eu entendi o seguinte, isso não raciocinando, inconscientemente eu entendi. A resposta para quase tudo, emocionalmente, é beber. E eu repetia, simplesmente repetia. Mas até então, normal, trabalhava, eu respondia à sociedade com o que eles queriam, eu formei numa faculdade, eu fiz pós-graduação, eu iniciei um mestrado, né? Era muito bem sucedido na cidade, cheguei ao cargo de ser coordenador do SAMU na cidade, trabalhava em uma TV local, enfim, casado, já com filhos, uma vida social, financeira bem estabelecida, carro 0 quilômetro para mim, um carro 0 quilômetro para a esposa. E, de repente, rapaz, eu percebi que as frequências que eu bebia era maior do que a dos outros. E quando eu bebia, era bem mais do que os outros. As pessoas estavam indo embora, eu continuava. Até acabar a festa, ou até o bar fechar, até eu perder a consciência. Né? De repente, eu notei que eu comecei... Um dia eu faltava ao trabalho, não tinha condições de ir por ressaca, né? Mas entendia que até lá, então, poxa, você lembra de ontem? Não lembrava mais. Chegou um dia em que as coisas realmente ficaram fora de controle, né? O dia em que eu comecei a suspeitar de que não era normal aquilo. O fato é que as contas já não ficavam mais em dia, seu Paulo, né? E o senhor presencia isso na sua comunidade e as pessoas não vão vendo, né? Eu envolvido nessa bola, mas nunca fui alertado, mesmo como profissional da saúde, nunca ouvi uma palestra, desde a minha infância até a adolescência, até a faculdade, de que existia uma doença chamada alcoolismo, que começava assim, depois progredia, etc. e tal. Eu fui descobrir depois que já não existia mais nada no meu caminho, né? Em que eu vivia para beber e bebia para viver. Então, aqueles compromissos que era uma reunião, Porto, que eu marcava com você, eu já não ia mais. Eu ligava, não dá para ir. Por quê? Ou eu estava de ressaca ou eu estava bebendo. Né? Então, já começaram as faltas a intensificar no trabalho, né? As justificativas para não ir aos compromissos, até que chegou um momento em que o casamento se foi. Eu tive a felicidade de nunca ter tido uma agressão física, né, dentro de casa, outras coisas mais. Mas o fato é que eu perdi tudo, financeiramente, acabado. Chegou um momento em que eu estava sentado na calçada, de bermuda, aí você pega um professor que dava aula na pós-graduação de uma instituição a mais conceituada na época aqui na cidade, sentado de bermuda, numa calçada, tentando juntar algumas moedas ou pedindo dentro de um bar, um cara que ganhava 10 mil reais por mês na ocasião, pedindo para um cara pagar uma cachaça, você entende? Daí veio a primeira internação, né? Ou seja, você foi do céu ao inferno, foi no fundo do poço, né? Exatamente. Isso sem notar, né? Para você parecia ser até aceitável, né? Uhum.
Parecia ser uma coisa normal. Aí você falou que foi a primeira internação. Foi a primeira internação, né? E me disseram, então, que aquilo era uma doença, que aquilo era chamado de alcoolismo, e existia uma classificação. Existe o Cadastro Internacional de Doença, que é o CID, né? E existe uma classificação. E é chamado de dependência química. Independente de usar álcool, crack, cocaína, seja lá o que for, é chamado de dependência química. Então, eu sou um dependente químico em recuperação. Tá. Esse assunto é bastante amplo, viu, Anderson? Sim. Nós vamos entrar para um rápido intervalo. Correto. Mas nós voltamos já e na sequência a gente continua o nosso bate-papo. Tá joia, pô. É isso aí. Você está ouvindo Bate-Papo com o Porto. E daqui a pouco tem mais. Poços de Caldas é mais MAC. MAC Rádio. Eu acredito que tudo sempre está ao meu alcance. Estúdio online. O tempo é curto, mas o meu sonho é sigo a todo instante. Não perca tempo. Vou com vontade de vencer o desafio. O Uninter é o maior centro universitário do Brasil, com cursos conceito alto no MEC e alunos com as maiores notas do ENAD no país. Uninter em Poços de Caldas, Santa Catarina, 717. Fone 3721-9979. De segunda a sexta, de 8 às 10 da manhã, Rodrigo Albert apresenta um programa diferente, trazendo o melhor da música e ainda a informação, o horóscopo, o que acontece na sua novela, tudo isso com ele, Rodrigo Albert. E o programa é top. Marque na sua agenda, de 8 às 10 da manhã, na MAC Rádio. MAC Rádio. Tudo que é bom está aqui. Liga na MAC. Atenção você que é fã de Iggy Pop. O roqueiro anunciou que vai lançar uma nova biografia até o final desse ano. O livro vai se chamar Too Wrong Feels Right, até o errado parecer certo. Segundo o próprio Iggy, será uma viagem pela sua carreira. Na obra, os fãs poderão encontrar letras de músicas ilustradas com obras de arte, fotos inéditas e reflexões do próprio Iggy Pop. Rapidinha, daqui a pouco tem mais. Toda segunda, às 11 da manhã, você tem 1 hora de informações sobre estética, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Jussara Marrique apresenta Estética Day. É toda segunda, às 11 da manhã, aqui na MAC Rádio. Transmitindo ao redor do mundo. Você está na MAC Rádio Brasil. Voltamos com ele. Bate-papo com o Porto. Estamos de volta com mais um programa Bate-Papo com o Porto. Mas antes de a gente continuar o papo, o Anderson, eu tenho 2 recadinhos aqui. Gente, na hora de você fazer instalações de gás, procure a JE Instalações de Gás. Você encontra serviço especializado com profissionais qualificados e principalmente comprometido com a sua segurança. JE Instalações, telefone 99987-3287. IEE Restaurante, o único restaurante de comida chinesa, japonesa e brasileira de Poços de Caldas. Buffet variado, excelente atendimento, com estacionamento gratuito. Tudo feito com muito carinho para você. JE Instalações. IEE Restaurante. Gente, IEE Restaurante. Telefone 3722-9135. Rua Rio de Janeiro, 331. Estou confundindo com instalação de gás. Não pode, né? É comida, delícia. Mas tem relação aí. Mas, Anderson, nós estávamos conversando sobre o seu problema. Sim. E você fez a primeira internação. Sim. Né? Foi muito difícil, viu, Porto? Justamente. E agora, como que você reagiu na hora de falar, olha, você vai ser internado? A primeira resposta é não. É a negativa, porque você definitivamente não entende isso como doença. E associado a isso, existe um desejo permanente de continuar usando.
Você quer beber, cara, porque você acha que ainda dá tempo. E quando você ouve outras pessoas falando que eu cheguei a matar, eu cheguei a arrebentar o carro, então é chamado doença do ainda. Poxa, você pensa, eu ainda não fiz isso, mas um dia vai fazer. Então você ouvinte, né, ou você que acompanha aí a transmissão, né, pela internet, está acompanhando pelo site, que tem algum problema, ou tem algum familiar, não espere chegar um momento em que o cara vai bater o carro, ou que o cara vai matar, ou vai esfaquear a esposa, ou a esposa vai esfaquear alguém, ou vai se matar. Porque muitos dos dependentes químicos se matam, porque não aguentam a vida. Chega um momento que não só pela abstinência, pela falta de uma substância química, seja o crack, cocaína, ou pelo próprio álcool, eles vão se matar ou vão matar. A gente diz que existe 3 Cs durante o uso, ou clínica, ou cemitério ou cadeia. Não tem outra via, não tem outra mão, mas para mim foi terrível ir. Ô Anderson, com relação aos dependentes químicos em drogas de modo geral, Sim. São 3 estágios, né? Primária, secundária e terciária. A intervenção em relação à prevenção, à promoção e recuperação, né? Uhum. Aí nós passamos por uma outra situação, Porto, que é muito interessante. Né? E até nós temos um projeto, você sabe disso, a gente comentava Só aqui. que antes da gente entrar nessa aí, pois não. vamos só terminar essa questão. A abordagem, pessoal, hoje é muito questionado quando o indivíduo está em uso na rua, né? Aquela abordagem primária, né? Que o indivíduo é considerado em surto. E a abordagem pelo convencimento nem sempre é suficiente para que o indivíduo vá para um tratamento no CAPS, que é um tratamento ambulatorial, seria interessante, mas na maioria dos casos, o ideal seria retirar esse indivíduo da sociedade por um tempo, para que ele não continue tendo acesso a uma substância cujo ele é dependente e nem causando os danos que possa oferecer risco à vida dele e risco a terceiros, roubos, furtos e até agressão. Nós tivemos recentemente, Porto, um indivíduo que num surto psicótico, né, que nós chamamos, mas devido à abstinência da droga em São João da Boa Vista, ele esfaqueou uma mãe de 55 anos, ele de 32 anos, 55 facadas, porque ele queria dinheiro para consumir drogas. Um indivíduo desse, ele precisava de uma internação com uma intervenção psicológica, uma abordagem que fosse técnica, talvez não convencesse. Então a gente discute muito, Porto, às vezes o uso, o emprego de uma manobra de contenção manual, para intervenção nesses surtos. Tá. Agora, e você foi internado uma única vez? Não, infelizmente eu tive recaídas e fui internado pelo menos 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes até encontrar o que nós discutimos também, que a dependência química, sempre por trás dela, existe uma outra doença de base. Porque o indivíduo não busca a bebida, na maioria dos casos, por um prazer, um gosto, a bebida ou uma outra droga, por um gosto, por um prazer naquela substância, pura e simplesmente. Existe um quadro por trás, ou de depressão, ou de compulsão, uma psicose, uma esquizofrenia, um transtorno mental. No meu caso, era depressão. Entendi. Que eu tinha e trazia desde a infância, só que não foi diagnosticado em tempo. Legal. Agora, só para a gente encerrar esse quadro, com relação a essa pergunta. Sim. Você que já passou por tudo isso e hoje a gente vê, tá corado, fisionomia boa, graças a Deus. Praticando esporte, fazendo projetos sociais, isso. Graças a Deus. Eu vou te fazer uma pergunta assim, qual o melhor, né? Eu vou falar melhor porque você Passei você por vivenciou, várias oportunidades. você sim. vivenciou isso. Sim. Qual a melhor prevenção que um pai hoje, ou a mãe, o tio, tia, avó, ou seja, toda a família que está em volta dessa criança ou das crianças, qual a melhor maneira de prevenir na escola, nas ruas, nos âmbitos que essa criança ou as crianças ela convive? Assim, eu sei que não tem uma receita, mas assim, quais os cuidados para que venha a ter que venha a reduzir esse risco? Porto, você é um cara sábio, que eu tenho uma profunda admiração nas nossas conversas aqui fora, tudo. Você já antecipou praticamente a resposta, né? Nós podemos minimizar a chance de que os nossos filhos, nossos entes queridos, se envolvam
com a droga ou com o álcool, que é droga também, tá, gente? Eu gosto de colocar as duas, porque às vezes as pessoas acham que álcool, ou até medicamentos, viu, Porto? Os medicamentos não são lícitos, né, que você compra com receita, ou compra com teu amigo que é farmacêutico, ou aquele que vende sem receita, enfim, não interessa o caso, mas são drogas, né? Desde que te mantenha dependente. Nós vamos chegar a um ponto aí, Porto, mas eu preciso passar uma informação. A vulnerabilidade social é o seguinte: nós temos hoje 40% das nossas crianças e adolescentes vivem no nível da pobreza, 27% de extrema pobreza. Elas estão em risco social, elas vivem próximos à criminalidade e o risco de se envolverem com álcool e outras drogas, tá? Então, o que acontece, Porto? A epidemia das drogas é algo gigantesco. E não é uma contaminação, ela é contagiante e não contaminante. Ela é contagiante. E o que eu posso fazer para combater algo que é contagiante? Criar algo semelhante que é contagiante. E aí cabe às associações, às ONGs, ao governo, de uma forma geral, né, às instituições públicas e à própria família, criar um meio de gerar algo que seja tão atrativo, prazeroso, tá? O ser humano não vive só de prazer, tem que entender que existe perda, dor, mas criar um ambiente que seja tão prazeroso e acolhedor quanto a droga é, o álcool é. Porque a resposta para a minha depressão talvez fosse a prática de um esporte, talvez fosse estar inserido em um núcleo religioso. E a escola? O que a escola... Dentro da escola, hoje, já existem vários projetos, né, que semeiam, né, no contraturno escolar, ocupam o espaço da criança com atividades extras de música, dança, artes. O que eu digo sempre... A escola integral... Um período integral, isso é fundamental, porque só as ONGs, elas não têm patrocínios, então fica até um apelo, né? Aqueles empresários, nós temos verbas. Se você, empresário, ou mesmo o indivíduo, né, pessoa física que vai fazer a declaração do imposto de renda e desconfia que o recurso não vai chegar à mão de uma ONG, uma instituição, faz uma declaração completa, verifique se tem uma instituição de confiança e você pode designar, isso aqui vai para o projeto tal, A, B, e acompanhar aquele projeto de perto. Mas é o seguinte, uma via paralela. Porque isso ele pode descontar no imposto de renda. Exatamente, mas você criar uma forma de beneficiar instituições, ou você aí, né, você me perguntou, e os pais, o que fazer? Leve teu filho para praticar esporte, fique próximo do teu filho, sabe? Seja amigo, né, Dom? Seja amigo, vamos parar um pouquinho com o celular. Teve hora, vamos jantar, beleza, proibido aqui, regra geral, todo mundo da casa senta na mesa. Vai resolver? Eu não sei. Mas que faz diferença, faz. Vamos fazer uma oração, não sei se é espírita, umbanda, não sei, cara, mas existe um poder maior do que o nosso. Se você é ateu, tal, mas acredita numa energia que é da física quântica, cara, vibre para essa energia, seja para qual for essa energia. Se você é cristão, é para Jesus. Se for para Buda, não importa. Concentra na família, né? Concentre no aspecto de dizer para essa criança, para eles, olha, aqui tem força, aqui vibra, nós estamos juntos. Aqui a pegada, você não está sozinho. A gente está falando do diálogo, né? Deixa eu só tocar numa outra questão. Vamos lá, nós esquecemos o Danilo aqui. Não, o senhor tem uma experiência não, mas eu quero só... Mas já você, tem bastante pergunta. Uma outra, nós estamos falando de drogas lícitas, né? Exato. Falou do álcool, principalmente. Hoje, dia 31/10, é o Dia Internacional de Combate ao tabagismo. Olha, muito bem lembrado, viu? Então, hoje é o dia sem cigarro. Então, o Ministério da Saúde, o Anderson sabe muito bem disso, que encara o tabagismo como doença. Exato. Então, hoje, nos PSFs, a grande maioria dos PSFs, nós temos grupos de tabagismo, antitabagismo. Mas, primeiro, o paciente tem que tomar a consciência que ele é um dependente químico. Exatamente. Sendo um dependente químico, ele deve procurar o quê? Ajuda. Peça ajuda. Então, essa é a questão. Porto, são 35 unidades de PSF. Nem todas
com um grupo de antitabagismo. Mas se você ligar na secretaria ou procurar uma das nossas unidades, vai encontrar ajuda. Eu estou falando isso de experiência própria. Eu sou concursado desde 2008. Eu, infelizmente, tomei a decisão errada. Fumava um cigarrinho. Então, isso mexeu comigo psicologicamente. Como eu vou abordar o meu paciente e falar para ele dos males que o cigarro causa? É claro que toda a mídia deixa isso muito bem claro. Todo mundo sabe quais são os problemas causados pelo cigarro. Mas eu vivi isso na prática, Porto, porque eu não podia falar para o paciente que não era para fumar se o meu estava no bolso. Então, eu tomei a decisão, em 10 dias deixei de fumar e já fazem 10 anos. Mas é igual aquela questão, nós já vamos para o intervalo, mas eu só vou fazer um comentário sobre essas duas colocações de vocês. É mesmo aquela questão, como é que eu vou proibir meu filho de fumar se eu estou fumando na frente dele? Ele vai falar assim, poxa, meu pai me proíbe de fumar, mas ele está fumando. Então a gente primeiro tem que dar o exemplo em casa, né? Para depois você expandir para fora. Tem uma pergunta muito interessante aqui do Júnior, mas, Júnior, você aguenta a mão um pouquinho que nós vamos para o intervalo e voltamos já e na volta responderemos a sua pergunta. Você está ouvindo Bate-Papo com o Porto. E daqui a pouco tem mais. Mac Rádio. 15 de junho, no Senacom em Poços de Caldas. A noite mais gostosa do ano. Flashback 10ª edição, a original. Com uma super atração internacional. W. 7 horas de festa com mega estrutura de som e iluminação com uma decoração temática exclusiva. Não fique de fora. Eu vou. E você? Ingressos limitados. Página oficial do evento Noite Flashback 2019. Desenvolver é uma questão básica de sobrevivência e de realização. Conheça o programa Apadrinhe o Desenvolvimento de um aluno da APAI de Poços de Caldas e faça parte da história desta entidade que desde 1972 vem desenvolvendo as pessoas com deficiência e a aceitação destas na sociedade. Você vai se surpreender em ver como algo tão simples pode integrar de forma extremamente significativa a sociedade e a entidade na missão de desenvolver uma pessoa. Saiba mais sobre o nosso programa através do 35-3714-1326 ou por e-mail poçosdecaldas@apaimg.org.br. Vamos lá, apadrinhe o desenvolvimento de um aluno. Transmitindo do lugar mais alto do pódio. Mac Rádio. Sorria, você está sendo cuidado e muito bem cuidado. Cuidado por profissionais da Som Odontologia, especializados nas mais diversas áreas da odontoeconomia. Odontoeconomia é a maneira Som Odontologia de fazer o seu bolso sorrir. Saiba mais em somodontologia.com. Som Odontologia, saúde para o seu sorriso, música para os seus ouvidos. A Agape 365 é uma ONG que nasceu da necessidade que temos de semear amor e gentileza, tendo como objetivo inicial realizar ações todos os dias do ano, buscando sempre simplicidade e eficiência. Atendemos os mais diversos tipos de carências, alimentando, vestindo e trazendo dignidade para famílias em situação de risco. Ajudar a transformar sofrimento em sorrisos e espalhar simplesmente o amor faz bem, que fazer o bem faz bem. Em um momento em que vivemos no mundo de tantas situações ruins e complicadas, você também pode ajudar a fazer a diferença. Nos procure no Facebook, Agape 365, e venha você também ser um Agape. Tá na Mac, tá em casa. Segundo informações extraoficiais, o novo filme de Mortal Kombat começará a ser rodado em setembro. As filmagens serão na Austrália. No entanto, nenhum nome no elenco ainda foi revelado, mas dizem que Joe Edgerton possivelmente viverá Kano. O longa será dirigido por Simon McQuaid. Dizem que o filme terá os 7 personagens clássicos da série de games: Sub-Zero, Scorpion, Liu Kang, Raiden, Sonya Blade, Kano e Johnny Cage. Rapidinha! Daqui a pouco tem mais.
Todas as segundas-feiras, de meio-dia a 1h, Noel Filho abordará sobre temas de educação, qualificação profissional, coach, preparatórios, concursos e muito mais. Maqui Educação, com Noel Filho. Entrevistas com professores para oferecer o conhecimento das diferentes matérias e informações. Alô, você ouvinte da Maqui Rádio. Toda segunda, de meio-dia a 1h, tem Maqui Educação. Não percam estas aulas aqui na Maqui Rádio. Você está na Maqui Rádio, transmitindo de Poços de Caldas, Brasil, 24 horas por dia, para o mundo inteiro ouvir. Voltamos com ele, Bate-Papo com o Porto. Estamos de volta com mais um programa Bate-Papo com o Porto. Vou dar 2 recadinhos. Beppe Churrascaria e Restaurante. Você encontra o melhor da cozinha mineira, além de um delicioso rodízio com mais de 10 tipos de carnes. Se você não conhece, vá conferir. E agora também com o mini rodízio. Bem lembrado, hein? Mini rodízio no Beppe. Telefone 3714-4732. Rua Prefeito Chagas, 271. Paulo, vamos falar de uma coisa séria aqui também. Sim. Você gosta de cozinhar? Cara, eu não sou muito Muito bom na cozinha? Muito bom na cozinha, não. Mas faz um... a gente quebra um tenta galho? se safar. É. Sabe por quê? É. Eu acho que um grande erro eu sou filho único, e o filho único, normalmente... Foi mimado, né? Foi mimado, vamos falar cara, sério. E não aprendeu o que deveria aprender. Mas você já passou por alguma situação na hora de você estar fazendo uma massa, algum alimento e acabou o gás? É complicado, já acabou, é complicado. É um sufoco, né? É um sufoco. Mas vou dar uma dica aqui, ó. Não, para você também, viu, meu amigo? Quando acontecer isso, ligue na Gás Bom Gás. A Gás Bom Gás vai dar um atendimento especializado para você. Legal. Né? Então, o telefone lá é 0800 283 4522. E também tem um WhatsApp, 99223 1103. Gás Bom Gás, o porto seguro da sua cozinha. Beleza. Até rimou, né? É, isso aí. Mas muito legal. Antes da gente finalizar aquele papo, eu quero agradecer também a Adriana, ela está participando bastante, a gente agradece, viu, Adriana, suas colocações aqui, que é muito importante, até para os ouvintes também, e terem outras ideias. Ela está dando os parabéns, Anderson, para você, pela sua coragem, e também importante pelas suas informações, não só da sua vida, mas dos problemas, porque em alguns casos as pessoas acham que é ser vergonhice. Sim. E, na verdade, isso é uma doença, como você bem citou aqui, né? Sim. E o Paulo também. Agradeço a Adriana aí, né, Adriana? E isso está no cadastro internacional de doenças, não é justificativa também, né? Hoje, tendo ciência disso, hoje passa a ser uma escolha, né? Só pelo dia de hoje, só por hoje, eu faço a escolha de não usar, né? Porque tomou o primeiro gole e acabou tudo, Porto. Maravilha. E também agora o Júnior está fazendo uma pergunta, né? Ele fez essa pergunta antes do intervalo, e eu falei que nós íamos responder agora, após o intervalo. Ele diz o seguinte, que a esposa dele está cursando a faculdade de fisioterapia, né? E também fez um curso, né, para cuidar de idosos. Ele acha o seguinte, que as pessoas que trabalham na saúde não deveria também, para trabalhar na saúde, ter esse curso para cuidar bem dos idosos? O que vocês dois acham? Na verdade, eu posso... Não, Paulo, eu vou fazer uma Paulo, colocação. fica à vontade. Pessoal, veja bem, no meu caso, o caso da agente de saúde, a gente tem essas prioridades. E, no meu caso em particular, eu já desenvolvo esse trabalho indiretamente, porque eu estou no meu 3º mandato no Conselho Municipal do Idoso, por 2 vezes estou como presidente do Conselho, mas o mais importante aí é o saber ouvir, e o cuidar é consequência, porque o que acontece? O cuidador do idoso, aí fica aí uma dica, se você quer uma profissão que não vai sentir o gosto de desemprego, meu amigo ouvinte,
e participante do programa vá fazer um bom curso de cuidador de idoso. Porque o Brasil hoje, eu vou repetir aquele número, tem 33.231.000 idosos. Existe uma estatística do IBGE comprovada que em 2050 teremos 1/3 da nossa população com mais de 60 anos. Então, se você quer uma profissão que garanta o seu futuro, vai fazer um curso de cuidador de idosos. Eu, como no meu dia a dia, Porto, toda família que eu visito e tem um idoso vulnerável, me pergunta se eu conheço algum cuidador de idoso, se eu me indico algum cuidador de idoso. Então, nós estamos vivendo num país com quase 14 milhões de desempregados. Então, se você quer uma profissão que você não vai sentir esse amargo gosto do desemprego, vá fazer um curso de cuidador de idoso, desde que você se identifique com um idoso, é claro. Legal. Só complementando para o nosso amigo aí, nos cursos de formação, né, no caso da esposa dele, né, fisioterapia, enfermagem, os cursos vinculados à saúde, já na grade curricular são contemplados a geriatria e gerontologia, né? Mas importante, só reforçando, o seu Paulo, essa semana, né, há 2 semanas, foi aí reconhecida a profissão do cuidador de idosos pelo Senado. E por isso as famílias também fiquem atentos a exigir a certificação dos cuidadores, viu, Porto? Porque nós colocamos, às vezes, dentro da nossa casa, pessoas que nós desconhecemos para cuidar dos nossos entes queridos e não dizendo que todas aí tem que ter o certificado. Um certificado nem sempre quer dizer que tenha competência e carinho e cuidado e responsabilidade sobre o nosso ente querido. Mas é importante avaliar aí de onde vêm essas pessoas e o preparo para cuidar, né? Eu acho que tem que fazer como o Paulo citou, né? Tem que, primeiramente, resumindo tudo isso que vocês falaram agora, tem que gostar de gente, né? E pessoas de boa índole, né? Exatamente. Mas eu quero agradecer também a audiência aqui do meu amigo William Magno, Maria Aparecida, o nosso grande amigo aqui, Ideraldo Silva, o nosso jornalista. Muito bem, Ideraldo. Obrigado aí pela sua audiência, viu? E conte sempre com a gente. Ô Paulo, eu vou fazer uma pergunta agora para você, até deixar ela escondidinha aqui, mas foi de propósito. Quais os cuidados que uma pessoa precisa ter para ter uma velhice mais tranquila? E a outra pergunta é, os idosos estão sendo respeitados no trânsito e também nas áreas sociais? A primeira pergunta é com relação aos cuidados, né? Os cuidados... Quando eu falo isso, os cuidados, não é só dele, porque às vezes ele já está numa idade que ele não ele já não pensa tanto, mas sim os filhos, né? Que tem que ter essa preocupação. O filho tem que ter a preocupação que os anos de vida vão trazer algum tipo de sequela ou de dificuldade para o idoso. Por exemplo, eu citei a perda de massa óssea, um filho pode encaminhar para um bom fisioterapeuta, um filho pode levar até uma academia, o filho pode se preocupar com... Fazer uma comida mais balanceada. Como citei anteriormente, se você vai ao médico, o médico recomenda para você alimentação saudável, balanceada e exercício físico. Então, hoje nós temos idosos extremamente ativos. Eu conheço casos de idosos, maratonistas. Cara, eu não corro 42 quilômetros nem morto, mas eu conheço idosos que correm 42 quilômetros. Então, nós vivemos uma outra realidade. Eu costumo brincar, Porto, que nós vivemos uma nova geração de idosos. Você falou em asilo, essa palavra, ela politicamente é incorreta. Hoje se usa a instituição de longa permanência. Sim. A prefeitura apoia 5 instituições de longa permanência. Em todas as 5 instituições, eu posso citar uma aqui para você. São casas, né? Exatamente, são os asilos, como todo mundo já conhece, e todas elas têm uma fila enorme de espera. Mas por que tem uma fila enorme de espera? Tem uma fila enorme de espera porque o número de idosos está crescendo de uma forma muito grande. E a tendência é crescer mais ainda, conforme você citou, que está vivendo muito mais, né? Exatamente. Então, o que acontece? Só um dado importante da nossa cidade, especificamente da nossa cidade,
Nós temos hoje 27 mil idosos, nós temos 14,8% da nossa população com mais de 60 anos. A média nacional é de 12,5%. Nós estamos acima da média nacional. Nós já somos a 4ª cidade brasileira, per capitamente, com o maior número de idosos. Então, isso implica em que, Anderson? Implica em políticas públicas voltadas para esse segmento. Sem dúvida. Então, nossos governantes, seja o Sérgio, seja os sucessores que venham, têm que se preocupar com essas políticas públicas voltadas para o idoso. Os PSFs oferecem o que podem oferecer, existe outras opções que o idoso possa procurar. O idoso tem que interagir muito mais. Se ele não interage, a família tem que interagir. Eu coloco o conselho à disposição dessas pessoas. O Conselho Municipal do Idoso é um órgão da prefeitura criado exclusivamente para isso. Muito bem lembrado, Paulo. Quem precisar do conselho, qual é o acesso? Telefone, endereço? Isso. O conselho, primeiro, eu quero te dizer que o conselho é um conselho paritário, um conselho composto por 10 membros, 5 deles são representantes do governo, 5 são da sociedade civil. Lá nós temos psicólogos, nós temos assistentes sociais, nós temos advogados. Então, e nossas reuniões são sempre abertas ao público. Eu friso todo o programa que eu participo. Nossas reuniões são abertas ao público. Nós nos reunimos toda segunda quinta-feira de cada mês. Eu estou sem o calendário aqui. Segunda quinta-feira, me parece, a próxima é dia 9. Eu não tenho certeza, dia 9. Mas você já está falando que é segundas e quartas? Segunda quinta-feira de cada mês. Segunda e quinta? Segundas quinta-feiras de cada mês. Certo. Dia 9. A memória é formidável, seu Paulo. 9/6. Então, eu convido quem tinha alguma demanda possa nos levar. E fala o endereço, Paulo. A Casa dos Conselhos funciona no piso superior do Mercado Municipal, rampa em frente à Caldense. Olha. Nossas reuniões são às 13h30, toda segunda quinta-feira, a próxima será 9/6. Repetindo, em frente à Caldense, sobe a rampa do Mercadão. Rampa do Mercadão, telefone da Casa dos Conselhos é 3697-2137. Repetindo. 3697-2137. Importante também, Porto, dizer que o Conselho tem 3 diretrizes básicas, 3 pilares. Nosso Conselho é deliberativo, fiscalizatório e consultivo. Consultivo no momento que alguém nos procura. Eu atendo, eventualmente, o Anderson sabe disso, eu trabalho no PSF de 7 às 4 e eu falo com o meu administrativo lá, se você tiver alguém me procurando, marque para as 17 horas. É muito comum eu atender às 17 horas. Então, são demandas que o idoso traz. E muitas das vezes, eu vou te dizer claramente, Porto, que muitas das demandas são demandas de fácil de solução, entendeu? Então, a gente consegue atender o idoso, ouvir o idoso. Basta a vontade, né? Basta ter a vontade. E ele é fiscalizatório porque nós temos 5 entidades, são 5 instituições de longa permanência, que são apoiadas pela prefeitura financeiramente, tá certo? Que requer do Conselho uma fiscalização. E deliberativa e consultiva, deliberativa quando eu proponho políticas públicas. Posso dar um exemplo de uma política pública? Claro. O nosso prefeito municipal declarou estado de calamidade financeira, final do ano passado. Todo mundo sabe, falta de repasse do governo estadual, todo mundo sabe da dificuldade do município. Muito bem. Mas, logo após aquela situação, ele decretou também que a retirada do subsídio do restaurante popular. E, em contrapartida, houve um aumento, teoricamente, substancial, de R$ 2,00 para R$ 5,50. Uhum. Nós, como conselheiros, não estou falando do seu Paulo, estou falando do Conselho, nós, como conselheiros, não aceitamos de uma forma, da forma que foi colocada. Eu oficiei ao senhor prefeito, em dezembro de 2018, solicitando que ele repensasse na decisão que elevasse o piso da carteirinha para o idoso continuar se alimentando dignamente para, no mínimo, 2 salários mínimos.
baseado em que argumento? Todas as conquistas que o idoso obteve ao longo desses anos, através do Estatuto do Idoso, são a partir de 2 salários mínimos. Se o idoso quer fazer uma viagem interestadual e a São Paulo ou qualquer outro estado, tem que ganhar até 2 salários mínimos. Se ele quer fazer uma intermunicipal e daqui a Caldas, daqui a Santa Rita, daqui a Ipuiuna, não importa, 2 salários mínimos. Se ele precisar acessar a justiça gratuita, 2 salários mínimos. Então, nós entendemos que para se alimentar, deveria ser também 2 salários mínimos. Tá, e ele atendeu a sua pergunta? Aliás, a sua reivindicação? Olha, ficou em stand-by por algum tempo. Quando ele decretou o fim do estado de calamidade financeira, eu tinha assuntos do conselho para tratar com ele, e eu falei com ele, prefeito, o senhor vai repensar aquela decisão? Mas, seu Paulo, eu vou repensar a decisão. O senhor entende que tinha muita gente que almoçava lá sem a necessidade? Entendo. Isso tinha muito, mesmo, viu? E tinha mesmo. E isso que a gente não entende, o ser humano se aproveitar, sabe? Querer ser mais esperto que os outros. Exatamente. Por isso que o Brasil está na situação que está hoje, né, São Paulo? Exatamente. A gente tem que ter... O que me surpreendeu foi que, poucos dias depois dessa minha conversa com o prefeito, foi uma conversa informal, uma cobrança informal, vamos dizer assim, porque eu não tenho o poder de cobrá-lo, eu não sou vereador, não é essa a função, mas a secretária deu uma entrevista numa TV local dizendo que a prefeitura vai levar o piso da carteirinha para 2 salários mínimos. Então, eu encarei como vitória. Olha que maravilha. Entendeu? O prefeito, assim, com todas as dificuldades, ele é uma pessoa boa, né, São Paulo? Sem dúvida. Tem boas intenções. Sem dúvida. Eu acho que nenhum prefeito passou pela situação que ele passou, né? Porque agora parece que o caixa já está em ordem, não está atrasando mais. Eu acredito que agora ele vai conseguir fazer bons... No segundo semestre, boas a gente obras, espera, né? que ele seja muito melhor, ele tenha mais margem para poder... E que sua equipe também ajude, né? Porque Exatamente. ele depende também da sua equipe. Eu estive com ele no evento da DECIF essa semana e eu o parabenizei pela tomada de decisão, que com certeza foi anunciada pela secretária, mas a decisão foi dele. Muito bem. E os idosos vão agradecer e agradecem, né? Gente, nós vamos por um rápido intervalo, mas antes, um segundinho, quero agradecer a audiência da Fernanda Barbosa, da Maria Aparecida e também do Azer Faria, que está também, o Anderson, está falando que agradecendo, dando os parabéns, e você salvou a vida da mãe dele. É isso? Ah, sim. Da mãe não, desculpa, da avó. Da avó. Sim, então tá dado o recado aí, viu, Azer Faria? Então nós vamos para o intervalo e voltamos já com a pergunta do Paulo, viu? Não esqueça a última pergunta, viu, Paulo? Já vai pensando aí, ó. Os idosos estão sendo respeitados no trânsito e nas áreas sociais? Você me deu uma oportunidade de falar umas coisas que eu estou pensando. Isso aí. Então vamos para o intervalo e voltamos já. É rapidinho. Você está ouvindo Bate-Papo com o Porto. E daqui a pouco tem mais. Te peguei ouvindo a MAC. Boletim All News. Você ligado na notícia. O projeto Música Instrumental no Parque, viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, retoma as ações no próximo domingo, dia 2 de junho, a partir das 2h30 da tarde, no Parque Municipal Antônio Molinari. O baterista Eduardo Suete convida os músicos Dinho Nogueira no violão, César Roversi no saxofone e Jackson Silva no baixo, para um show destacando os compositores Jacó do Bandolim, Toninho Ferragutti, Sivuca e Altamiro Carrilho. A abertura vai ter a apresentação do Duo Faria Batiston, formado por Leonardo Faria na flauta e André Batiston no violão, que vai interpretar composições de Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha. Boletim All News, você ligado na notícia. Boletim All News. Você ligado na notícia. A Primor Educação
oferece curso de capacitação para alunos do ensino médio e Fundamental 2 já começarem a ter contato com a formação profissional antes mesmo de chegarem à faculdade. Informática, gestão empresarial e de contabilidade, além de inglês Kids e preparatórios para concursos públicos, com índices altamente satisfatórios de aprovação. Introdução à eletrônica, robótica, de redes e computadores, meio ambiente e sustentabilidade, além de auxiliar de saúde bucal. Capacite-se. Primor Educação, Rua Santa Catarina 717. Fone 3721-9979. A combinação perfeita. A combinação perfeita. Mac Rádio de Músicas. Eu acredito que tudo sempre está ao meu alcance. Estúdio online. O tempo é curto, mas o meu sonho é sigo a todo instante. Não perca tempo. Vou com vontade de vencer o desafio. O Ninter é o maior centro universitário do Brasil, com cursos conceito alto no MEC e alunos com as maiores notas do ENAD no país. O Ninter em Poços de Caldas, Santa Catarina, 717. Fone 3721-9979. Atenção, termina na próxima sexta-feira, dia 31 de maio, a campanha de vacinação contra a gripe. Devem ser vacinados idosos, crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, gestantes, mulheres no pós-parto, trabalhadores da saúde, professores e doentes crônicos. De segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30. Na Policlínica, a vacinação contra a gripe vai até às 18 horas. É importante levar um documento com foto e a carteirinha para atualização. Realização: Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Transmitindo do Brasil dia e noite. Você está na Mac Rádio. Segundo informações extraoficiais, a Marvel já estaria selecionando atores para o elenco do longa O Mestre do Kung Fu. As filmagens terão início no ano que vem na Austrália. O objetivo da Marvel é apresentar um novo herói que combina temas asiáticos, criado por cineastas asiáticos. O longa deve estrear só em 2021. Rapidinha! Daqui a pouco tem mais. Toda segunda, às 11 da manhã, você tem 1 hora de informações sobre estética, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Jussara Marrick apresenta Estética Day. É toda segunda, às 11 da manhã, aqui na Mac Rádio. Não é rádio, é Mac. Voltamos com ele. Bate-papo com o Porto. Estamos de volta com o programa Bate-Papo com o Porto. Anderson, como que uma pessoa fica dependente? Eu acho assim, como você já contou, como que você ficou, né, e os cuidados, agora eu acho assim, como que o pai, né, pode observar, o pai ou a mãe, o tio, a avó, o vô, o primo, o irmão, ou seja, toda a sua família, como que ela vai perceber quando o filho ou a filha ou qualquer outra pessoa da sua família está se tornando dependente químico? Sei, os sinais de alerta. Justamente, né? para você, né, ser... Porto. É muito importante isso, né? Como eu narrei anteriormente na minha história, a gente diz que o livro, né, é quase que o mesmo, muda a capa, sabe? Então é interessante que a pessoa observe o aumento gradativo do consumo. Se ele consome uma substância e não consegue ficar sem mais ao longo dos dias. Eu bebo uma latinha só. Eu tinha um amigo que começou dessa forma. E aí ele dizia, mas eu falava, vamos fazer uma experiência? Essa semana você vai parar de beber essa latinha todo dia à noite. Porque todo dia ele bebia uma latinha à noite, sabe? Uhum. Mas só para complementar, pois não. Mas eu queria saber assim, só os sintomas, né? Sim, não, esses sinais, os indícios, né? Isso, porque o pai... Agora, o que o pai pode notar, isso. Né? Sim, seria interessante as mudanças em relação ao humor, irritabilidade, tá? O comportamento dele. Interessante, seu Paulo, obrigado pelo complemento. A irritabilidade, a ausência, passa a ficar mais ausente do domicílio ou muito dentro do quarto,
a deixar de cumprir com os compromissos, ele passa a deixar de ter interesses por coisas que antes era interessante para ele, de repente próprio namorar, estudar, atividades que ele fazia antes com empenho. Dá um beijo no pai, um beijo na mãe. Atividade física, exatamente. Né? Passa a procurar mais por escolhas que são mais individualistas, né? E comportamentos que são contraditórios àquele tradicional. Isso não quer dizer que todo indivíduo que faça isso, ele está se vinculando à droga, né? Mas você vai observar no dia a dia que ele está fugindo à rotina, né? De repente ele passa mais rápido, não senta com a família, vai direto para o quarto, começa a notar que o dinheiro que dava o mês todo já começa a não dar mais, os compromissos financeiros, ele passa a não cumprir mais, honrar aqueles compromissos financeiros, ele passa a mudar o vínculo com alguns amigos que eram de confiança, aqueles amigos que frequentavam a casa habitualmente já são outros, né? A rotina de autocuidado, escovar os dentes, coisas simples, escovar os dentes, pentear o cabelo, a preocupação com o autocuidado passa a ser secundária, a alimentação passa a ser secundária, ele não preocupa mais com o horário que vai comer, come de madrugada, ou não come mais, enfim, esses são sinais de alertas aí, não quer dizer que necessariamente indiquem isso, pode indicar um quadro depressivo, uma outra situação, mas podem sim ser um indício aí de que podem estar envolvendo com outras coisas, geralmente ficam aflitos subitamente, tem uma preocupação de estarem sendo perseguidos, né? Subitamente ele passa, poxa, e você falando, mas o que está acontecendo? Não, estou com uns problemas, né? E são problemas que ninguém consegue entender e nem reparar das soluções para os problemas. Legal. Entende? Eu acho que já ficou bem, deu para ter uma ideia, né, São Paulo? É verdade. Ô, São Paulo, agora com relação àquela última questão nossa, o senhor quer que eu refaça, para você lembrar? Repassa a pergunta, por favor. Tá, joia. Os idosos estão sendo respeitados no trânsito e nas áreas sociais? Boa pergunta, porque isso dá uma margem para a gente responder algumas coisas. Por exemplo, eu acho, como já disse, Poços tem 27 mil idosos, quarta cidade brasileira per capita com o maior número de idosos. Uma boa campanha para a prefeitura seria, nas entradas oficiais da cidade, colocar essa informação. Você está transitando numa cidade com um número muito grande de idosos. Por quê? Nós vivemos, o Anderson trabalhou muito tempo no SAMU, sabe disso, muitos atropelamentos do idoso, muito idoso sequelado de AVC, que tem dificuldade de locomoção. Então, o motorista, não só o turista, mas o Poços Caldense tem que ter essa consciência. Esse é um aspecto. Outro aspecto que irrita tremendamente o idoso, eu aí me coloco como tal, é você atravessando na faixa de pedestre e o motoqueiro, infelizmente, acelerando aquela moto. Isso causa uma tensão no idoso, algo assim muito grave. O motociclista, que ele não gosta de ser chamado de motoqueiro, o motociclista tem que ter a consciência disso, que ele fazendo isso, ele vai criar um sinal de alerta no idoso, um problema sério no idoso, nervoso. Na verdade, não é nem de alerta, é de desespero, né, São Paulo? Desespero. Eu acho que, aproveitando, São Paulo, manda um recado aí para os motociclistas. Senhores motociclistas, pense na sua mãe, no seu pai, no seu avô, que está atravessando a rua na faixa de pedestre, com dificuldade de locomoção, com a dificuldade proveniente da idade. Não fique acelerando sua moto inutilmente, gastando combustível inutilmente e deixando o idoso estressado. Esse é um apelo que eu te faço. Muito bem. E nas áreas sociais? Nas áreas sociais, eu entendo que... Na hora da fila, ir no cinema, no mercado, no shows, no restaurante. O que o idoso, muitas vezes, o idoso não precisa... Falta para o idoso, Porto, na minha visão, o idoso Poços Caldense é o interesse. Eu cheguei à cidade em 2007. Aí eu sabia que na cidade existia a Casa da Cultura. Aí perguntei a vários Poços Caldenses, onde fica a Casa da Cultura?
poxa, para mim conseguir essa informação foi muito difícil. Foi duro, né? Hoje eu sei que é na rua Teresópolis, número 90, tem sessão de cinema às quartas-feiras e aos domingos, gratuitamente. Então, tem shows, tem apresentações, e o idoso não tem interesse ou não tem informação. Então, era essa outra colocação que eu ia fazer agora. O senhor acha que está faltando interesse ou está faltando divulgação dos órgãos? As duas coisas. Primeiro, o interesse e a falta de informação. Aí eu entro um pouco nisso aí, porque sempre que eu tenho oportunidade, eu passo a informação. Por exemplo, vou te dar uma outra informação que não é divulgada. Não é questão da administração do Sérgio, é uma questão já de administrações anteriores. Lá nos idos de 1990, foi aprovada aqui uma lei que o idoso aposentado que ganha até um número X de UFIR, alguma coisa próxima hoje a R$ 1.200, ele tem um desconto no IPTU de 50%. Então, mas ele, para ter esse desconto de 50%, ele precisa ter 3 pré-requisitos. Ele precisa ter um único imóvel, morar nele e ganhar até 1.200 e alguma coisa, porque é por UFIR. Uhum. Então, no IPTU de 2019, ele já não pode mais pleitear, mas ele pode pleitear no IPTU de 2020, um desconto de 50%. Então, são informações que não são divulgadas e o idoso não tem acesso a elas. Então, são coisas que a gente precisa bater nessa tecla para poder avisar. Certo? Nós estamos trabalhando insistentemente, Porto, para poder levar informação para os nossos idosos. Eu não estou aqui só para falar de sequelas, de dificuldades, etc. Nós estamos falando de boas notícias também. Existe boas notícias. Aqui na rádio, no dia 3, vocês vão receber, uma outra apresentadora vai receber uma das responsáveis pela ONG 101 Líderes, que chama Henriette, e nós estamos trabalhando em conjunto com o Conselho do Idoso e também com a Prefeitura Municipal. Nós estamos certificando a cidade como cidade, um projeto do governo federal, cidade amiga do idoso. Então, nós demos o primeiro passo. Vou te dar uma boa notícia, uma notícia em primeira mão. Se o jogo a partida de 5, nós já estamos 1-0, porque nós já nos certificamos, o prefeito municipal já assinou o termo de aceite. Então, nós estamos programando para recebermos no dia 14/6 um representante do Ministério de Desenvolvimento Social de Brasília, que vai nos trazer o selo de certificação. Então, esse selo de certificação vai elevar o status da cidade em um outro nível. Eu diria até no aspecto também do turismo. Vai fomentar tremendamente o turismo. E isso eu ia comentar.